Olá, amigo estudante, aqui quem fala é o professor Ferrer do canal Matemática Analítica e hoje a nossa aula vai ser sobre regra de três simples e composto. Aí o nosso roteiro, que nós vamos ter aí o nosso momento reflexão, vamos fazer aí uma revisão, uma pequena revisão, que vai nos dar todos os subsídios necessários para a gente resolver qualquer problema, e eu estou te falando, ó, qualquer problema envolvendo regra de três simples e composta. Vamos ter aí a resolução de problemas, que é para a gente consolidar, né, tudo que a gente aprendeu nessa aula e vamos deixar alguns desafios propostos. Ok? Vamos lá então iniciar? Bom, aqui no nosso momento reflexão, o que eu queria falar é que muitos alunos hoje eles sentem dificuldades na resolução de qualquer problema envolvendo uma regra de três. Por quê? Porque não tem a técnica necessária, a técnica suficiente para você fazer a interpretação do problema, fazer a montagem do problema e, consequentemente, o desenvolvimento do mesmo para você chegar na solução. Né? Quando o aluno ele está diante desse problema, né, envolvendo regra de três, a gente tem o que a gente chama do nosso jogo de setas, né? Que a gente vai ver mais para frente, né? E esse jogo de setas, se você não fizer a interpretação de forma correta, né? Ou seja, você colocar a orientação de uma seta de forma equivocada, o seu problema vai ter outro desfecho. E aí, logicamente, a sua solução não vai ser a solução correta, né? É, e muitas vezes o aluno ele não sabe o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então nessa aula de hoje aqui nós vamos falar sobre tudo isso aqui. E eu tô te fazendo agora, tô te propondo um desafio. Se você aprender tudo o que a gente vai dar nessa aula aqui no próximo slide, que não vai ser nada gigantesco no próximo slide, vai ser um slide curto, mas se você aplicar as regras coerentes que eu vou te apresentar, eu te garanto que você vai resolver qualquer problema relacionado à regra de três simples e composta. Ok? Vamos lá então para o nosso momento revisão. Então a primeira aqui é a relação entre as grandezas, né? Nós temos grandeza diretamente proporcionais e temos inversamente proporcionais. Aí você pode perguntar, professor, que são grandezas diretamente proporcionais? O nome já está dizendo, é algo direto. Se uma aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Por isso é que ela é uma relação direta. Eu aumentei uma, a outra faz o quê? Aumenta. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Imagina que você tem uma grandeza chamada, vamos aqui, ó, quantidade quantidade de cadernos, ok? Quantidade de cadernos. E eu tenho uma outra grandeza que ele vai se chamar valor pago, ok? Valor pago. Imagina o seguinte, que você tem, por exemplo, um caderno, e esse um caderno ele custa R$ 15. E aí você foi lá e comprou dois cadernos. Significa dizer que você vai pagar quanto? R$ 30. E no final você verificou que você na verdade precisava era de três cadernos e teve que desembolsar R$ 45. Ou seja, à medida em que você aumenta a sua quantidade de cadernos, você aumenta o seu valor pago. Por quê? Porque essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, à medida que eu vou comprando mais cadernos, mais eu vou ter que desembolsar pelaquela compra. Tá entendido que são grandezas diretamente proporcionais? É simples. Uma aumenta, a outra também aumenta. Tá claro?
Então agora vamos ver grandezas inversamente proporcionais. E o que são grandezas inversamente proporcionais? É aquela que quando uma aumenta, a outra diminui. Ok? Uma aumenta e a outra diminui. É por isso o nome, ó, inversamente. Entendeu? Então, o exemplo de uma grandeza, de grandezas inversamente proporcionais. Imagina que todo dia você sai para caminhar, você já tem definido um percurso diário que você faz na sua caminhada. E você verificou que se você andar a uma velocidade de 10 quilômetros por hora, você completa esse percurso num tempo de 1 hora, ok? Então, todo dia você caminha e você verificou que se você andar 10 quilômetros por hora, você faz aquele percurso em 1 hora. E aí hoje, por exemplo, você está mais disposto, aí você fala, ó, hoje eu vou andar, né, a uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Então, se você está a 10 quilômetros por hora, você gastou 1 hora. Se você andar mais rápido, o que é que vai acontecer com o seu tempo? O tempo daquele percurso, né? Vai diminuir, ok? Porque você aumentou sua velocidade, né? Você aumentou sua velocidade, logicamente, o tempo que você gastava naquele percurso, ele vai diminuir. Por isso é que as grandezas velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Que é à medida que eu aumento a minha velocidade, ó, à medida que eu aumento a minha velocidade, eu reduzo o quê? O meu tempo. Tá claro? Você quer ver um outro exemplo simples? Imagina que você sai de carro da cidade A e vai até a cidade B. Na cidade A, você tendo uma velocidade de 70 quilômetros por hora, você gasta 2 horas para chegar nessa cidade. Se você andar a 100 quilômetros por hora, o que é que vai acontecer? É lógico que você vai chegar nessa cidade em menos tempo, porque você está aumentando a sua velocidade e o seu tempo está o quê? Diminuindo. Então, essas duas variáveis ou essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais, porque quando eu aumento uma, a outra diminui. Tá claro isso aqui? Você lembra que eu falei para você que a gente não ia gastar muito tempo em revisão, porque as coisas eram muito simples. Eu ia demonstrar para você de forma muito simples. Agora eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como é que você vai resolver qualquer regra de 3 simples e composta. Ó, preste bem atenção no que eu estou te falando. Qualquer regra de 3 simples e composta. Aí você vai dizer, professor, tem que decorar isso aqui. Não, não é decorar. Você vai aprender. E à medida com que à medida com que o tempo vai passando, à medida com que você vai cada vez mais praticando, à medida que você vai resolvendo cada vez mais exercícios, você vai criando o quê? Uma habilidade. E aí, consequentemente, aquelas regras, ou essas regras aqui que a gente vai demonstrar, elas vão ficar fixas na sua mente. Ok? Tá claro isso aí? Então vamos verificar aqui a primeira. Ó. Aqui a primeira diz o seguinte, identificar as grandezas envolvidas e colocar as mesmas em formas de coluna. Então o que é que você vai fazer? Você vai ler o seu problema, e você vai identificar no seu problema quais são as grandezas envolvidas no mesmo. E você vai colocar em forma de coluna. Tá claro? Então você vai ler o problema. Se você lê o problema a primeira vez e não conseguir identificar,
as grandezas, lê novamente o problema, até você identificar as grandezas. Identificou as grandezas, você vai colocar em forma de coluna. É o primeiro passo, tá? O segundo passo é a gente vai preencher os valores dessas colunas, tá? Porque o problema, ele vai te dar o enunciado e vai te dizer quais são os valores de cada coluna, ok? Então, consequentemente, a gente vai colocar os valores de cada coluna. Bom, o terceiro passo é apontar a seta em direção à incógnita, né? Ou seja, você vai localizar a coluna que tem a incógnita e já vai colocar a seta em direção a ela. Então, se lembra que eu falei lá no slide anterior que muitos alunos sentem a dificuldade exatamente no momento de colocar o jogo das setinhas, né, do problema? Então, já estou te falando qual vai ser a primeira orientação da primeira seta. Você vai localizar qual é a coluna que tem uma incógnita e a seta vai apontar para a incógnita. Então você já sabe a orientação da minha primeira seta. É essa daqui, é o nosso passo 3. A outra coisa aqui, bem claro, gente, ó. Eu estou explicando para vocês, no momento que a gente for resolver os problemas, eu vou trazer todas essas regras, entendeu? À tona para que você verifique, para que você verifique e veja, né, como é que está sendo resolvido o problema. Por enquanto aqui você pode estar, eu estou mais ou menos entendendo, eu não estou entendendo direito. Quando a gente estiver fazendo exemplo, eu te garanto que todas essas regras aqui vão ficar bem consolidadas na sua cabeça, ok? Quarto passo. Quarto passo é sinalizar colunas. Se os valores entre as colunas elas estão aumentando ou diminuindo. Se ela estiver aumentando, você bota o mais. Se ela estiver diminuindo, você coloca o menos. Ok? Item 5. Aí o item 5 você vai fazer a pergunta. Você vai fazer sempre a pergunta da coluna que você está trabalhando com a coluna que tem a incógnita. A coluna que tem a incógnita, ela é a principal. É onde você sempre vai direcionar a sua pergunta. Ok? E o item 6 é o resultado dessa pergunta. Se o resultado dessa pergunta tiver o mesmo sinal que você sinalizou aqui no 4, ó, se ela tiver o mesmo sinal, é porque elas são grandezas, ó, diretamente proporcionais. Ok? Então, se elas são diretamente proporcionais, a seta vai ter a mesma orientação da seta que tem da minha coluna que tem a minha incógnita. Se na hora que eu fizer a pergunta o sinal for contrário a que eu localizei no item 4, então eu vou ter uma grandeza inversamente proporcionais, né? As grandezas vão ser inversamente proporcionais. Então o sentido da minha seta vai ser oposta à da coluna que tem a incógnita, tá? Então, vamos lá fazer uma recapitulação rápida aqui. Você está diante de um problema de uma regra de 3. Aí não interessa se é simples e composta. E nem se é simples ou se é um problema simples ou complexo. Não interessa. Eu vou te provar, através dessas regras, que não vai existir mais problema complexo envolvendo regra de 3. Você vai ler o problema. Primeira coisa que você vai ler no problema é o que? Identificar as grandezas. Quais são as grandezas que eu estou trabalhando? Se você não encontrar, lê de novo o problema. Ok? E aí você vai colocar essas grandezas em forma de coluna. Beleza? Depois você vai preencher os valores do problema nas colunas. Depois você vai orientar a seta em direção à incógnita. Você vai ver qual a coluna tem incógnita e vai colocar uma seta orientando ela em direção a essa incógnita. Então essa é a primeira seta que eu já oriento. Eu já sei qual é a orientação dessa seta. Não tem como errar. Eu já sei qual é a orientação. Entendeu? Quarto passo. Na coluna eu vou ver se os valores estão aumentando ou diminuindo. E aí eu vou sinalizá-los. Ok? Quinto passo, eu vou fazer a pergunta sempre da coluna que eu estou trabalhando
com a coluna que eu tenho uma incógnita. E aí você vai verificar se a resposta for igual a coluna, igual a sinalização daquela coluna, eu tenho grandezas diretamente proporcionais, ok? E aí eu vou colocar a seta na mesma orientação da seta que tem a coluna que tem a incógnita, ok? Se a minha resposta for um sinal contrário da sinalização da minha coluna, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. E a orientação da minha seta, ela vai ser contrária à seta da coluna que tem a minha incógnita. Ok? Eu fiz esse resumo, agora vamos colocar em prática para que você entenda tudo isso. Ok? E aí você vai dizer, mas professor, qual o sentido da seta? Você vai ver agora na resolução de um problema. Então eu trouxe um probleminha rápido aqui, ó, só para a gente aquecer, né, antes da gente entrar nos problemas que a gente trouxe nessa aula, tá? É só um aquecimento. Vamos ler o problema? Vamos ler o problema com calma, ó. Ele diz o seguinte, aqui, ó, no nosso exemplo aqui, né? Ele diz o seguinte, ó. Se 15 operários levam 10 dias para completar um certo trabalho, quantos operários farão esse mesmo trabalho em 6 dias? Vamos repetir de novo a questão? Se 15 operários levam 10 dias para completar um certo trabalho, quantos operários farão esse mesmo trabalho em 6 dias? Ó, eu já comecei a localizar minhas grandezas. Olha aqui, ó. Se 15 operários, então essa é a minha primeira grandeza, levam 10 dias, dias, para completar um certo trabalho, quantos operários farão o mesmo trabalho em 6 dias? Então, a primeira regra é identificar as grandezas envolvidas e colocar as mesmas em forma de coluna. Olha aqui, ó. Então, eu vou ter duas colunas aqui, né? Eu vou ter a coluna operários, e vou ter a minha coluna chamada dias. Ok? Já identifiquei as minhas grandezas, já coloquei em forma de coluna. Agora eu vou preencher com os valores, ó. Vamos ler de novo o enunciado. Se 15 operários, aqui, ó, 15 operários levam 10 dias para completar um certo trabalho, quantos operários, olha aqui a minha incógnita, farão esse trabalho em 6 dias? Olha aqui, gente, já fiz o passo 2. Já preenchi com os valores de cada coluna. Terceiro passo, localizar a coluna e apontar a seta em direção à incógnita, variável x. Qual é a coluna que eu tenho a variável x? É operários. Então a minha seta vai ser o que, ó? O x aqui, ó, para baixo, né, ó? Olha aqui a minha seta, ó. Para baixo. Tá claro? Já orientei a minha seta em direção à minha variável. Ok? Quarto passo. Vou sinalizar cada coluna com mais se ele estiver aumentando ou menos se o valor estiver diminuindo. Olha aqui, ó. A coluna dias. O que está acontecendo com ela? Eu estava 10 e passou para 6. Ela está diminuindo o valor. Olha aqui, diminuindo o valor, beleza? Já fiz o quarto passo, gente, ó. Agora eu vou realizar a pergunta, ó, da coluna envolvida com a coluna que tem incógnita. Aí você vai dizer assim, ah, professor, mas cadê o sinal da coluna operária? Eu não tenho, porque ela eu quero encontrar agora o valor do x. Eu não sei se o x vai ser mais ou menos do que 15, então eu não posso sinalizar agora. Entendeu? Então vamos lá agora fazer a perguntinha, ó. Se 10 dias para fazer um determinado trabalho eu utilizei 15 operários, se eu for realizar esse mesmo trabalho em 6 dias, o que é que vai acontecer? Eu tenho que aumentar o meu número de operários.
Você concorda? Vamos lá, ó. Se para fazer um determinado trabalho, né, para completar um determinado trabalho, eu levei 10 dias com 15 operários. Se eu quiser terminar esse trabalho antes, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar o meu número de operários. Eu tenho que colocar mais gente, né, para trabalhar, para que eu gaste menos tempo. Olha agora aqui, ó. Eu tenho a minha sinalização, aqui é a regra 4, ó. É a regra 4. E aqui, ó, a minha resposta é a regra 6. O que é que diz a regra 6? Se o resultado da pergunta coincidir com a sinalização da coluna, ela coincide? Não. Então, ela não é uma grandeza diretamente proporcional. Ela é uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Então, ó, o sentido da seta, ela tem que ser oposta à sinalização da coluna. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Como a de operários não está para baixo, e eu fiz a perguntinha dos dias, né? Então ela tem que ser oposta, ó. Então a minha setinha aqui, ó, vai para cima, ó. Por quê? Porque na sinalização eu encontrei menos, que 10 e 6 diminuiu, mas a minha pergunta ela foi positiva. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, a minha setinha é para cima, ao contrário da minha seta de operários. Ok? Agora, vamos resolver a nossa questão. Como é que a gente resolve agora o problema? Primeiro, você vai colocar a fração que tem a coluna que tem a incógnita, que é quem? Operário. Então, vai ficar assim, ó, 15 sobre x. Eu já isolei ela. Aí igual, agora você vai colocar a fração das colunas que você está trabalhando. Então aqui eu só tenho uma coluna, né? Que é dias. Ó, aí a coluna é 10 sobre 6, mas eu não tenho uma setinha para cima. Eu inverto os números, ó. Vai ficar, ó, 6 sobre 10. Entendeu? Ó, setinha para cima, eu inverto a minha fração na hora que eu estiver resolvendo. Ah, professor, e se eu tivesse outras colunas aqui, o que é que eu ia fazer? Eu ia botar vezes aqui, ó, vezes e o resultado das outras colunas, ok? Se eu ia manter a fração ou se eu ia ter que inverter dependendo da seta. Só que aqui eu só tenho uma, né? Então agora eu vou resolver. Como é que eu resolvo? Aqui é só você multiplicar assim, né? Multiplica esse com esse e multiplica esse com esse, né? 6 vezes x, 6x. Igual a 15 vezes 10 dá 150, né? O x está aqui multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então ele vai ficar 150 dividido por 6. Né? Agora eu vou botar para cá. Ah, professor, consigo simplificar? Consegue. Vamos simplificar por 2? Vamos multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, né? 150 por 2 dá quanto? X é igual a 75, né? E por 2 aqui dá 3. Ou 6 dividido por 2 dá 3. E eu consigo dividir ainda por 3? Consigo. 75 dividido por 3 é 25. E 3 dividido por 3 é 1. Então eu achei a resposta da minha regra de 3, que nesse caso aqui ela é simples, porque ela só trabalha com duas grandezas, né? Que é operários e dias. Gente, tá claro isso aqui? Tá claro? Vamos fazer uma recapitulação rápida do que nós fizemos. Primeiro, eu identifiquei as minhas grandezas, ó, operários e dias. Depois eu preenchi com os valores, conforme o problema me falou, né? Conforme o problema me detalhou, né? Depois, ó, eu localizei a coluna que eu tinha a incógnita e eu apontei a seta em direção ao X, ó, a incógnita, tá aqui, ó.
Aqui ela, aqui, ó. Né? Quarto passo, eu sinalizei, ó, a minha coluna, né? No caso aqui, ó, de 10 e passou para 6, ela diminuiu. Depois eu apliquei o quinto, que é fazer a pergunta, ó. Qual é a pergunta, ó? Ó, se 10 dias para fazer um determinado trabalho, eu gastei 10 dias com 15 operários, se eu diminuir o número de dias, se eu diminuir o número de dias, é porque eu tenho o quê? Que aumentar o número de operários. Se eu quiser fazer um trabalho mais rápido, eu tenho que colocar mais gente para fazer aquele determinado trabalho. Resultado da minha expressão, depois aqui, ó, montei. Quando a setinha é para cima, tá? Ó, setinha para cima, porque o sinal da minha resposta foi contrário à sinalização da minha coluna. Sinal contrário, seta contrária à seta da coluna que tem a incógnita. E aí o que é que eu faço? Na hora de eu resolver, na hora de eu colocar esse número em forma de fração, eu inverto, tá? Quando a setinha tiver um sentido contrário ao sentido da coluna que tem a incógnita. Então eu inverto. Como aqui é 10 sobre 6, eu botei 6 sobre 10. Fiz a minha questão, achei quanto? 25. Veja que a resposta ela é compatível com o meu problema. Porque se eu preciso colocar mais gente para terminar o meu trabalho em menos tempo, olha aqui quanto foi que deu. Deu 25. Por isso que o número de operários teve que aumentar. Tá claro? Vamos lá vamos para resolver nossas primeiras problemas envolvendo? Então vamos lá, ó. Já trouxe aqui uma resolução. Opa, professor, vamos lá então. Tô gostando. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a leitura e vamos. O primeiro passo, vamos fazer a leitura e identificar quais são as grandezas. Ó. Em cada 5 voltas, um parafuso avança 3,5 milímetros. Quantas voltas dará para avançar 4,2 milímetros? Ó, então eu já tenho aqui, ó, de cara, eu já tenho aqui duas grandezas que eu localizei, ó. Voltas, né? E milímetros, olha aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, no meu problema as variáveis que eu localizei, ó, voltas, né? Voltas. E aqui, ó, milímetros. Ok? Meus milímetros. E agora o segundo passo eu identifiquei, agora a gente vai colocar o que? Os valores. Vamos lá, ó. Em cada 5 voltas, ó, 5 voltas, um parafuso avança 3,5 milímetros. Quantas voltas, ó, quantas voltas é minha incógnita? Dará para avançar 4,2. Ok? Então aqui de cara logo eu já fiz a montagem do meu problema. Ó, já localizei as minhas grandezas, que é voltas e milímetro. Ok? Já coloquei as variáveis, já transformei essas grandezas em colunas, já coloquei as variáveis em cada coluna. Já vou orientar a posição da seta, que vai ser para baixo. Olha onde é que está aqui o meu X, ó. Para baixo. Ok? Já orientei a minha primeira seta. Vou ver aqui a sinalização da coluna, ó. Sinalização da coluna, eu estava em 3,5, passei para 4,2. O que é que aconteceu? Aumentou. Ok? Agora eu vou fazer a pergunta para saber a orientação da minha seta. Se é para cima ou se é para baixo. Para saber se as grandezas volta e milímetros elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então vamos lá, ó. Ó, se um parafuso avança 3,5 milímetros com 5 voltas,
Se o parafuso vai avançar mais milímetros, é necessário o quê? Mais voltas. Mais voltas. Tá entendido? Se ele deu 5 voltas, avançou 3,5, se eu quero avançar 4,2, que é mais, eu preciso o quê? Eu preciso dar mais voltas. Então, olha aqui, ó. A resposta, ó. Mais e mais. Significa dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a seta vai ter o mesmo sentido da coluna que tem incógnita. Então, vai ter o mesmo sentido da coluna que tem a seta milímetros, vai ter o mesmo sentido do que a seta da coluna voltas. Ok? E agora eu vou resolver. Eu faço o quê? Ó? Eu isolo a minha fração que tem a incógnita. E aí, igual, ó. Agora eu vou colocar a fração do milímetro. Ó, como é a mesma seta, eu não vou. Como é que fala? Eu não vou inverter. Então vai ficar, ó. 3,5 sobre 4,2. Ok? Tá claro até aqui? Então eu vou ter, ó, vai ficar, ó, 3,5 vezes x, né? Igual a 5 vezes 4,2. Ok? O x aqui, ó, o 3,5 aqui tá multiplicando, passa para lá dividindo, né? Então eu vou ter, ó, 3 é igual, ó, a 5 vezes 4,2 dividido por 3,5. Ok? Tá claro? Agora vamos representar isso em forma de fração, porque eu tenho um número decimal, para ficar mais claro para você, né? Eu tenho assim, ó, 5 vezes 4,2 é a mesma coisa do que 42 sobre 10, correto? Ó. E 3,5 é a mesma coisa do que 35 sobre 10. Ok? Ó, eu estou fazendo passo a passo para você entender. Mas se você já tem a habilidade necessária, toque em frente, entendeu? Eu tô fazendo aqui caso você não tenha a habilidade necessária. Então vamos lá, agora aqui eu vou multiplicar, ó. Ó, aqui embaixo do 5 significa dizer que tem 1, tá? Ó. Então vamos lá. 5 vezes 42 vai dar quanto? 5 vezes 2, 10, vai 1, né? 5 vezes 4, 20, mais 1, 21, né? 210. Sobre quanto? Sobre 1 vezes 10 é 10. Dividido por 35 sobre 10. Quando eu tenho uma divisão de fração, o que é que eu tenho? O que é que eu faço? Eu repito a primeira, que é 210 sobre 10, vezes o inverso da segunda. Aqui não é 35 sobre 10, então vai ficar 10 sobre 35. Ok? Tá claro? Vamos lá então? Ó, o 10 aqui eu estou multiplicando e embaixo está dividindo. Então eu posso cortar, ó. Ok? Então eu vou ter o x vai ser o quê? 210 dividido por 35. Tá claro até aqui? Então vamos lá continuar nossa divisão, né? Então quando eu dividir isso aqui, ó, vai me dar quanto? Olha, se eu dividir 210 por 35, vai dar quanto? Vai dar 6, ó. 6 vezes 5, 30, tá? Vai 3, né? Ó, 6 vezes 3, 18, com mais 3 dá 21. Para 21, 0. Ok? Então, aqui, ó, o meu resultado aqui vai ser o quê? 6.
Olha aqui para você ver como as grandezas são diretamente proporcionais. Para que eu aumente o meu número de milímetros, né, do meu parafuso, eu tenho que dar mais voltas. Por isso é que deu mais aqui. Tá claro aqui? Vamos para o próximo, então? O próximo exercício? Então, vamos lá, né? Ah, outra coisa, lembrando, aquele exercício anterior que nós fizemos era uma regra de 3 simples. Essa agora nós vamos aumentar um pouquinho mais o nosso grau de dificuldade. Agora nós vamos fazer uma regra de 3 composta, tá? Então, mas ó, mesmo princípio. Vamos ler o problema, ó. Numa pensão, 40 pessoas consomem 1.200 pães nas refeições durante 20 dias. Se a pensão admitir mais 10 pessoas, qual será o consumo de pães em 60 dias? Então vamos ler o nosso problema e já vamos destacar quais serão as minhas grandezas, né? Ó, numa pensão, 40 pessoas, ó, pessoas é uma primeira grandeza. Consomem 1.200 pães, ó, outra grandeza. Nas refeições durante 20 dias, ó, outra grandeza. Então já achei as minhas 3 grandezas desse meu problema. Vamos colocar ela aqui? Então vamos lá, ó. A minha primeira grandeza vai ser o quê? Pessoas. É a minha primeira. A segunda, ó. Pães. E a minha terceira grandeza é o quê? Dias. Vamos lá então resolver. Vamos então resolver? Resolver, o que eu digo vamos agora, depois que eu achei as minhas grandezas e coloquei em colunas, agora vamos achar os valores dessas colunas. Então vamos ler o nosso problema de novo, hein? Ó, numa pensão, 40 pessoas consomem 1.200 pães, olha aqui, ó, 1.200 pães, nas refeições durante 20 dias. Olha aqui. Se a pensão admitir mais 10 pessoas, presta bem atenção aqui onde é que está a pegadinha dessa questão. Se a pensão admitir mais 10 pessoas, significa dizer que agora, aqui na minha coluna, eu vou ter 50. Porque antes eu tinha 40, ó. Aqui, ó, eu tinha 40. Se ela está admitindo mais 10, é porque agora eu tenho 50 pessoas. Qual será o meu consumo de pães? Olha aqui, ó. Qual será o meu consumo? Então é minha incógnita. Em 60 dias. Ó. Dias. Ok? Segundo passo. Identificar a coluna que tem incógnita e colocar a setinha em direção a ela. Aqui, ó. Pães, ó. Aqui, ó. Pães, ó. Setinha para baixo, porque eu estou colocando na mesma direção na mesma direção da minha incógnita, entendeu? Aí agora o que é que eu vou fazer? Sinalizar as minhas colunas. Ó, aqui, ó, de 40 para 50 tem mais, né? Aumentou. E aqui de 20 para 60 aumentou. Sinalizei as minhas colunas. Ok? Agora nós vamos fazer as perguntinhas. Vamos lá? Vamos começar aqui pela coluna pessoas. Olha aqui, ó. Se 40 pessoas consomem 1.200 pães, 50 pessoas vão o quê? Vai consumir mais pães, né? Se eu tenho mais gente na minha pensão, é lógico que vai consumir mais pães. Ó, resposta deu o mesmo sinal da coluna sinalizada. Então eu vou ter o quê? Uma setinha para baixo, no mesmo sentido da setinha dos pães. Significa dizer que eu tenho pessoas e pães são duas grandezas diretamente proporcionais. Ok? Agora vamos para os dias. Vamos lá.
se 20 dias foram consumidos 1.200 pães, né, nas refeições, 60 dias, o que é que vai acontecer? É lógico que eu vou consumir mais pães nas minhas refeições. Ok? Então vamos lá. Se em 20 dias eu consumir nas refeições 1.200 pães, se eu tiver mais dias, ao passar dos dias, eu vou consumir mais pães. Então os sinais aqui, ó, é o mesmo. Então qual é a orientação da minha setinha? Para baixo também, olha aqui, ó. É a mesma seta, né? É a mesma direção da seta que eu tenho em relação à coluna que tem incógnita, que é pães. Tá claro, gente, isso aqui? Já resolvi, ó. Já identifiquei as grandezas, já coloquei os valores, já sinalizei as colunas, já fiz as perguntas, já orientei minhas setas. Agora o que é que falta? Vou resolver a minha questão. Então agora o que é que eu falei para você isola quem tem a incógnita. Então, ó, 1.200 sobre x, né? Ó, igual a... Vamos lá. A primeira coluna, eu vou pegar pessoas, é 40 sobre 50. Tá no mesmo sentido da seta da coluna pães? Tá, então, ó, mantenho 40 sobre 50, ok? Vezes, agora vezes, porque eu tenho outra variável que é dias. Então vamos lá no dias, ó. Tá com a mesma seta a orientação da seta de dias é a mesma dos pães. Então o que é que eu vou fazer? Mesma coisa, ó. Vou multiplicar por 20 vezes, ou 20 dividido por 60. Beleza? Ó, aqui, ó, eu posso simplificar por 10 e aqui por 10, ó. E aqui também eu posso simplificar por 10 e aqui por 10, beleza? Então vai ficar assim, ó, 1.200 sobre x igual a 4 sobre 5, né? Vezes 2 sobre 6. Ah, professor, ainda dá para ainda simplificar, ó. Aqui eu posso simplificar por 2 e aqui por 3. Por 2 também, não posso? Posso. Então vai ficar, ó, 1.200 sobre x é igual a 4 sobre 5 vezes 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Ok? Aí agora eu vou passar para cá, ó. E vamos resolver o nosso problema. Ó, vai ficar 1.200 sobre x, que é igual a, ó, multiplicação de fração, né? Eu multiplico os numeradores, depois os denominadores. Ó, 4 vezes 1 dá 4. 5 vezes 3 dá 15. Então, vou ter, ó, 4 vezes x igual a 1.200 vezes 15, né? X, ó, o 4 tá aqui, ó, multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo, né? Então, vai ficar 1.200 vezes 15 dividido por 4. Ó, o 4 eu posso dividir com 1.200. Ou seja, ó, 4 dividido por 4 aqui vai dar 1 e 4 dividido por 1.200 dá quanto? Dá 300. Então agora eu vou ter quanto? Vou ter o x é igual a 300 vezes 15. Que dá quanto isso aqui? Vai dar 4.500 pães. Ok? Essa é a resolução do meu problema dessa regra de 3 composta. Gente, vocês estão vendo como é muito simples. É muito simples. Não precisa travar. Não precisa travar diante de uma questão. Tenta resolver. O princípio básico da matemática é não deu certo, começa de novo. Isso faz parte. Gente, errar faz parte do aprendizado. A gente não pode simplesmente travar diante do erro e ficar para lá. Não, utiliza
o erro como fonte de aprendizagem e conhecimento. Se você errou naquele ponto, eu te garanto, se você for começar de novo, você não vai errar. Tá entendendo? Não vai errar. Né? E outra coisa, qualquer ser humano erra. Errou, começa de novo. Inclusive o professor. Não pense que um professor de matemática, ele é um cara acima do erro. Não, isso não existe. Eu ouço sempre essas frases. O professor de matemática, ele nunca erra. Não, nós erramos sim. Às vezes, na tentativa de resolver um problema de forma rápida, né? A gente aplica um raciocínio equivocado, faz uma conta equivocada na cabeça, a gente errou o problema. Nós somos seres humanos. Então, assim, mas o mais importante não é, errou e eu não vou fazer de novo. Não, erra, começa de novo. Faz parte do aprendizado. Ok? Vamos para a próxima. Nosso próximo problema? Aqui, ó. Vamos lá. Outra regra de 3 também composta, tá, gente? Ó, vamos ler o enunciado da questão e vamos achar as nossas grandezas. Vamos lá, ó. 18 caminhões carrega 360 toneladas de areia em 10 dias. Quantos dias serão necessários para se carregar 480 toneladas de areia usando 30 caminhões? Vamos ler de novo nossa questão. 18 caminhões. Olha aqui, ó, caminhões. Carrega 360 toneladas de areia em 10 dias. Quantos dias serão necessários para carregar 480 toneladas de areia usando 30 caminhões? Então já descobri as minhas grandezas. Então vou botar aqui, ó. Minha primeira grandeza, ó. Caminhões. Ok? Segunda grandeza, ó, toneladas. E a minha terceira grandeza, dias. Então já coloquei minhas grandezas em, como é que eu falei? Em colunas. Agora eu vou achar os valores dela. Vamos lá. 18 caminhões carrega 360 toneladas de areia em 10 dias, né? Quantos dias, ó, aqui, ó, quantos dias serão necessários para carregar 480 toneladas de areia usando 30 caminhões? De cara aqui, a seta da minha coluna dias vai para baixo, porque é ela que tem a minha incógnita. Ok? Agora vamos sinalizar as colunas. Aqui está aumentando. E aqui também está aumentando. Sinalizei as minhas colunas. Agora vamos fazer as perguntinhas. Vamos começar com toneladas? Vamos lá. 360 toneladas eu levei para carregar 10 dias. Se eu tiver mais toneladas, eu vou levar o quê? Mais dias. Tá claro? Se eu carreguei 360 toneladas em 10 dias, é claro que se eu tenho mais toneladas, eu vou carregá-las em quanto? Em mais dias. Então, olha aqui, ó, mais e mais. Então, a orientação da minha seta é a mesma da coluna dias, ó. Ó. Vamos agora para a coluna caminhões. Vamos lá, ó. 18 caminhões gastam 10 dias. Preste bem atenção. 18 caminhões elas carregam areia em 10 dias. Se eu tiver mais caminhões, o que é que vai acontecer? Eu vou levar em quantos? Em menos dias, gente. Vamos de novo? Ó, eu tenho 18 caminhões. Eu carreguei a areia em 10 dias. Se eu tivesse mais caminhões, eu iria levar bem menos tempo. Tá entendendo?
Se 18 carregou em 10 dias, se eu tivesse mais caminhões, é lógico que eu ia levar menos tempo. Então a minha setinha é o que? É contrária. Porque essas grandezas, caminhões e dias, elas são inversamente proporcionais. E a resposta da minha pergunta deu menos. Tá claro, gente, isso aqui? É aquela mesma coisa daquele exemplo que eu dei lá da vocês da caminhada. Se vocês aumentam o passo da caminhada, a velocidade da caminhada, eu vou levar menos tempo. Aqui, se eu tenho 18 caminhões, eles para carregarem a areia, eles levaram 10 dias. Se eu tivesse mais caminhões, eu estou botando mais caminhões para carregar a areia. Então eu iria reduzir o meu tempo. Então agora vamos resolver o nosso problema. Aqui, ó. Então vai ficar 10 sobre x. Eu isolo, né? Aqui eu tenho a minha incógnita. E agora eu vou botar aqui toneladas. Toneladas tem a mesma seta de dias. Então, não faço nada com a fração. Continua sendo a mesma, 48,480, ok? Vezes. Opa! Aqui no caminhões, era 18 sobre 30. Como a seta é o inverso, agora ela vai ficar quanto, 30 sobre 18. Tá claro? E agora vamos lá, vai ficar agora, 10 sobre x, ela é igual a, vou cortar, vou dividir aqui por 10, tá? Então vai ficar 36 sobre 48, vezes, vou dividir aqui por 6, 30 dividido por 6 dá 5, 18 dividido por 6 dá 3, ok? Aí agora eu vou colocar aqui, 10 sobre x é igual. Vou dividir aqui por 6, ok? 36 dividido por 6 dá 6. 48 dividido por 6 dá quanto? Dá 8. Vezes 5 sobre 3, ok? Tá claro aqui? Agora eu vou passar isso aqui para cá, Então vamos repetir aqui, Vai ficar, 10 sobre x igual a 6 vezes 5, 30. 8 vezes 3 dá 24. Né? Então vamos lá, 10 sobre x é igual a, vou dividir aqui de novo por 6, simplificando por 6. Vai dar quanto? Vai dar 5 sobre 4. Não é isso? E agora eu vou fazer assim, multiplicando, né? 5 vezes x dá 5x. 10 vezes 4 dá 40. X está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. E o meu x é igual a 8. Então, achei a solução da minha regra de 3 composta, né? E aí, aqui, você pode fazer a seguinte pergunta. Professor, eu vi ao longo do desenvolvimento dessa questão, você dividindo por 10, depois dividindo por 6. Será que eu não poderia já dividir por um número maior? Veja, eu estou fazendo aqui o passo a passo para você entender a resolução do problema. Eu estou fazendo o passo a passo. Logicamente, se você já tem uma habilidade na divisão, você pode aplicar essa habilidade. Se você fosse dizer, professor, na verdade, assim, eu dizendo para você agora, se eu fosse fazer essa questão, eu iria fazer ela de outra forma e bem mais rápida. Por quê? Porque de tanto eu já ter a prática, já ter a habilidade, eu já teria a técnica das divisões todas na minha cabeça. Então eu posso fazer de uma forma bem mais rápida do que essa. Eu estou fazendo aqui de forma cadenciada, ou seja, passo a passo, para que você entenda o que é que eu estou fazendo. Entendeu? E, logicamente, quando você adquirir uma habilidade necessária, você vai estar no outro nível. Então, você estando no outro nível, é lógico que você vai ter muito mais velocidade na resolução da questão. É por isso que eu falo, né? A prática vai te levar a essa habilidade.
A prática vai te levar a consolidar as regras. E eu te garanto, eu estou te mostrando aqui agora, que você resolve qualquer regra de 3 simples ou composta. Não tem mistério, aplica essas regras. Aplica essas regras. Que já vai ficar claro na sua cabeça. Você viu que em nenhum momento nós voltamos ao slide para rever as regras. Nós já estamos aplicando as regras. Então ela vai, à medida do possível, ficando mais clara para você na sua cabeça. Ok? Vamos resolver então a próxima questão? Vamos lá então. É o nosso último problema da nossa aula de hoje. Então, nessa questão agora, você pode dizer assim, ó, professor, o senhor aumentou aí o nível da questão, né? Parece que o enunciado está ficando cada vez maior. Sim, gente, ela está ficando cada vez maior. Eu estou trazendo para vocês, eu estou aumentando um pouquinho mais a complexidade do problema, mas o que eu quero falar é o seguinte, nada aqui está fora do que a gente viu até agora. Né? Ou seja, nós vamos aplicar as regras do mesmo jeito e vocês vão ver o resultado do mesmo jeito. Entendeu? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Não, vocês não precisam se assustar. Se você estudou, aplicou as regras, já sabe as regras, segue em frente. Entendeu? Então, vamos ver? Vamos comprovar tudo isso? Vamos ler a questão? Vamos lá, ó. Se 2/5 de um trabalho foram feitos em 10 dias por 24 operários que trabalhavam 7 horas por dia, então quantos dias serão necessários para terminar o trabalho, sabendo que 4 operários foram dispensados e que o restante agora trabalha 6 horas por dia? Então, vamos ler novamente o problema e vamos identificar as nossas grandezas, tá? Ó, se 2/5 de um trabalho foram feitos, ó, 2/5 de um trabalho, ó, trabalho é uma grandeza, foram feitos em 10 dias, ó, outra grandeza, por 24 operários, ó, outra grandeza, que trabalhavam 7 horas por dia, ó, outra grandeza. Então, quantos dias serão necessários para terminar o trabalho, sabendo que 4 operários foram dispensados e que o restante agora trabalha em 6 horas por dia? Então, ó, já identifiquei minhas variáveis. Está vendo como é simples identificar as variáveis? Né? Que são as minhas grandezas, né? Vamos colocar agora aqui em forma de coluna, ó. Trabalho, né? Ó, trabalho é a primeira. Ok? Trabalho. Depois, ó, foram feitos, ó, dias. Aí a próxima aqui, ó, operários. Ok? Que trabalhavam 7 horas por dia. Então, aqui, ó, horas barra dia. Ok? Bom, foi identificado as minhas grandezas, agora vamos o quê? Botar os valores, ó. 2/5 de um trabalho. 2/5 de um trabalho. Foram feitos em 10 dias por 24 operários que trabalhavam 7 horas por dia. Então, quantos dias... Opa, olha aqui, ó. E aqui de cara eu já posso colocar o quê? A minha seta. Ok? Ó, tá vendo, ó? Eu já tô aplicando tanto que eu já tô lá no próximo passo, que é as setas. Já botei. Entendeu? Então vamos lá, ó. Então, quantos dias serão necessários para terminar o trabalho, sabendo que, ó, olha uma pegadinha aqui, ó, sabendo que 4 operários foram dispensados. Se 4 operários foram dispensados, eu agora vou fazer o trabalho agora com o quê? Com 20 operários. Eu tinha 24, dispensei 4. Entendeu?
foram dispensados e que o restante do trabalho agora trabalha 6 horas por dia, né? Aí você pode perguntar, professor, peraí, tem uma coisa errada aqui. Cadê o trabalho? Cadê onde é que ele está falando o restante? Onde é que ele está falando o outro valor do trabalho? Gente, é aqui, ó. E que o restante agora do trabalho, ó. Restante agora do trabalho. Você aprendeu lá atrás. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui 5 caixinhas, tá? Vou colocar aqui 5 caixinhas, né? Para você entender isso aqui, ó. Ok? Tem 5 caixinhas. Aqui, ó, 2/5 de um trabalho, eu estou pintando 2 caixinhas. Não é assim que eu represento fração? Eu tenho total, né? Eu tenho total, né? Ok? Quando eu pinto aqui, o que é que acontece? Como é que eu transformo isso aqui em fração? Eu digo que ele é 2/5. Por quê? Porque eu tenho 2 peças pintadinhas da minha fração sobre 5, que é o que? O total. Ok. E se eu quiser saber o restante agora? O restante é essa aqui, essa parte aqui, ó. Quanto é o restante? É 3/5. Então o restante do meu trabalho aqui, ó, é 3/5. Tá claro para você? Essa questão ela tem 2 pegadinhas. Essa aqui do trabalho, né? Essa do trabalho. E o dos 4 operários que foram demitidos. Esse aqui, ó. E os 4 operários foram demitidos, ele reduziu o número dos meus operários. E aqui o trabalho, eu fiz 2/5 do trabalho e o restante é quanto? É 3/5. Tá claro isso aqui? Ok? Agora vamos sinalizar nossas colunas. Ó, aqui, ó, diminuiu. Aqui, diminuiu. Ok? E aqui, ó, aumentou. Ok? Porque 2/5 é 0,4 e 3/5 é 0,6. Aumentou. Ok? Agora, vamos fazer... vamos agora trabalhar agora com as minhas perguntinhas, né? Vamos lá? Vamos começar com o operário. Ó, se 24 operários fizeram um determinado trabalho em 10 dias, se eu diminuir o número de operários, eu vou ter o quê? Eu vou fazer o quê? Em mais dias. Você concorda? Ó, você imagina o seguinte, ó. Eu tinha 15 pessoas que faziam um trabalho em 10 dias. Se aquelas 15 pessoas eu tiro 5 pessoas daquela e deixo só 10, eles vão o quê? Eles vão gastar mais tempo, entendeu? É a mesma coisa aqui. Então aqui, ó, se eu tenho 24 operários, eles levavam 10 dias, né? Se eu diminuir o número de operários, eu vou ter que aumentar o meu número para realizar aquele trabalho, eu vou ter que aumentar o meu número de dias. Aqui, ó, são grandezas inversamente proporcionais, que a minha resposta, ela é o contrário da sinalização da coluna. Então a setinha vai ser o quê, ó? Vai ser para cima. OK? Ela vai ser contrária à setinha do dias. OK? OK? Vamos fazer lá os dias? Ó, se eu tô trabalhando 7 horas por dia e eu gasto 10 dias, se eu tô reduzindo o meu número de horas por dia, o que é que vai acontecer? Eu vou levar o quê? Mais dias. Mais dias para concluir aquele trabalho. Imagina que você faz um trabalho, você hoje trabalha, você
Imagina que uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, ela faz uma determinada atividade em 8 horas por dia. Se eu reduzir o horário dela para 4 horas, ela não vai conseguir fazer em um dia. Ela vai precisar de 2 dias para fazer. É um exemplo que eu estou dando para você. A mesma coisa é aqui. Se 7 dias, se eu estava trabalhando 7 horas por dia, eu gastei 10 dias. Se eu reduzir o meu número de horas, eu vou levar o quê? Mais dias para trabalhar. Entendeu? Então, a minha setinha, ela também vai ser, ó, oposta à seta da coluna dias. Tá claro? Agora vamos para a coluna trabalho. Ó, se 2/5 de um trabalho, se 2/5 de um trabalho eu gastava 10 dias, se eu aumentar o número do meu trabalho, eu vou o quê? Eu vou levar mais dias, é lógico, né? Se eu estou fazendo um trabalho em tantos dias, se eu aumentei o meu trabalho, eu vou precisar de mais dias para concluir aquele trabalho lá realizado. Então a minha setinha aqui vai ser o quê? No mesmo sentido da setinha dias. Ok? Agora eu vou resolver a minha questão. Primeiro eu isolo a que tem incógnita, né, que é 10 sobre x. E agora eu vou colocar, ó, a primeira, né, trabalho, então vai ficar, tá com a mesma seta, então vai ficar 2 sobre 5 dividido por 3 sobre 5. Vezes o operário, a seta tá ao contrário. Então agora vai ficar, ó, 20 sobre 24. Vezes horas por dia, a seta está ao contrário, então vai ficar, ó, 6 sobre 7. Tá claro? Agora vamos fazer as nossas simplificações. Então vamos lá, ó, aqui ó, vai ficar 10 sobre x. Ó, isso aqui é a mesma coisa do que isso aqui, gente, ó. 2 sobre 5, né, lógico, dividido por 3 sobre 5. Isso aqui é uma divisão de fração que você já sabe fazer. Vezes, ó, vou simplificar o 24 pro o 20 por 24. Vou dividir por quanto aqui? Vou dividir por 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. E 24 dividido por 4 vai dar 6. Vezes 6 sobre 7. Ok? Agora eu vou colocar essa questão, vou botar para cá. Então aqui, ó, vai ficar 10 sobre x igual, ó, aqui, ó, divisão de fração. O que é que eu faço? Pego a primeira, repito a primeira, vezes o inverso da segunda. Tá claro? Aí aqui eu faço o resto, ó, vezes 5 sobre 6 e vezes 6 sobre 7. Ok? Tá claro aqui? Então vamos lá, ó. Vamos agora fazer a multiplicação, né? Vamos lá, ó. 2 vezes 5, 10. E 5 vezes 3, 15. Eu multipliquei esse com esse com esse, tá? Vezes 5 sobre 6, vezes 6 sobre 7. Você poderia fazer a mesma pergunta. Professor, não vai poderia multiplicar tudo direto, não? Poderia. Aqui eu estou fazendo com calma para que você entenda o que nós estamos fazendo. Ok? Então vamos lá, ó. 10 sobre x é igual, ó, dividindo aqui por 5, ó, vai dar 2 sobre 3. Aí vezes, ó, 5 sobre 6 e vezes 6 sobre 7. Ok? Vamos levar para cá, ó. Então vai ficar, ó, 10 sobre x igual, vamos lá, ó. Vou multiplicar isso com esse, depois esse com isso, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18. Vezes 6 sobre 7, ok? Vou simplificar de novo aqui, ó. 10x
igual, ó, vou dividir aqui por 2, né? Vai dar 5 sobre 9 vezes 6 sobre 7. Ok? Então, ó, 10x, ó, 5 vezes 6, 30. 9 vezes 7 dá quanto? 72. Então, agora eu vou fazer, ó, 30x igual a 10 vezes 72, ok? X está aqui multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai dar 10 vezes 72 sobre 30. Ok? X vai ser igual a quanto? A 720, não é isso? Sobre 30. Ok? Posso dividir aqui por 10. Por 10, então vai ficar o quê? X é igual a 72 sobre 3. Não é isso? Tá beleza aí? E agora, fazendo a divisão agora, vai ficar x é igual a... Bom, pessoal, olhando aqui rapidamente a questão, olha o que foi que eu falei para você, professor também erra, tá? Eu fiz aqui a multiplicação errada, tá, gente? Aqui, ó, 9 vezes 7 é 63. Eu falei que era 72. Tá vendo como tá errado? Então agora vamos voltar aqui, né? A minha questão. Eu peço desculpas, tá? Professor também galera. Eu tô te falando para vocês, ó. Então eu errei aqui no cálculo rapidamente aqui, tá? Ó. Aqui, ó. Então aqui eu errei aqui. Desculpa, peço desculpa a todos, tá? Então aqui, ó. Aqui 9 vezes 7 dá 63, tá? Então agora vamos fazer, ó. 30 vezes x, né? Que eu estou multiplicando assim, né? É igual a 63 vezes 10, que é 630. X é igual a 630 dividido por 30. Agora vamos para cá. Vou dividir isso aqui por 10, né? Por 10 e aqui agora por 10. Vai dar 63 dividido por 3. E agora 63 dividido por 3 vai dar quanto? Ó, 21. Achei a resposta da minha regra de 3 composta. E aí eu peço desculpa novamente, né, por ter aí cometido essa falha na multiplicação. Tá vendo, gente? O professor também erra. Fui fazer rapidamente, 9 vezes 7, 72, da onde, né? Então, peço desculpa, tá aí corrigido o erro. E aí concluímos aí mais uma resolução do problema. E agora nós vamos fazer o encerramento da nossa aula. Beleza? Vamos lá? Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa aula. E aí eu peço desculpa novamente pelo erro lá que eu cometi, mas nós corrigimos a tempo, né? Logicamente, fizemos a correção aí. E aí concluímos lá a resolução dos nossos problemas. E estou deixando aqui para vocês 2 desafios propostos, tá? E já tem inclusive aqui a resposta dos mesmos, entendeu? Então, aquilo que eu falei para você, ó, tenta fazer, errou, começa de novo, revisa, volta se ficou alguma regrinha que não está muito clara ainda na sua mente, volta, revisa, não tem problema nenhum e tenta fazer, tá? Caso você tenha alguma dúvida ou alguma dificuldade, basta enviar algum comentário aí no e-mail do canal do Matemática Analítica, que na medida do possível eu vou tentar responder, ok? Outra coisa bastante importante que eu gostaria de falar para vocês é que, assim, estou sendo até repetitivo, não desista
caso você não encontre a resposta correta, começa de novo. E outro detalhe muito importante, respeite o seu tempo de aprendizagem, né? Se você tiver foco nos seus estudos, se você tiver qualidade, não interessa se você estuda 30 minutos ou uma hora. Imagina você estudando 30 minutos ou uma hora com a qualidade que se espera, né? Tendo concentração, fazendo as coisas certas. É lógico que no final isso tudo vai se traduzir em quê? Em sucesso. Entendeu? Então, assim, se você estuda 30 minutos ou uma hora, não interessa se tem qualidade, tem foco, a aprendizagem vai te levar ao sucesso. Entendeu? Então, assim, o importante é você não travar. E aí você desistir. Não, não faça isso. Entendeu? Não faça isso. Né? Muitos alunos hoje, na matemática, às vezes pelo simples fato de já começar a resolver a primeira questão, errou, travou, deixa de lado. Não, não faça isso. E isso não serve só para matemática, não. É para qualquer outra disciplina que você está estudando. Ok? Se você gostou dessa aula, compartilha, leva ela para quem você acha que tem dificuldade nessa matéria. Deixa um like, deixa um comentário, deixa inclusive sugestões de outras aulas que você gostaria que fossem gravadas, tá? Eu estou preparando uma aula também de dízima periódica simples e composta, né, que muitos alunos também sentem dificuldade, e em breve essa aula vai estar disponível no canal, ok? Muito obrigado e até a próxima.